Módulos 43 e 44. A estrutura etária. A evolução da estrutura etária. Todos os países desenvolvidos apresentaram uma série de mudanças nos seus perfis populacionais para chegarem aos estágios de renda e qualidade de vida que possuem hoje. Os países da Europa, Japão e Estados Unidos passaram por uma transição demográfica lenta, iniciada ainda no século XIX com a Revolução Industrial. Transição essa resultante de um crescimento populacional gerado pelas conquistas científicas, desenvolvimento da infraestrutura urbana e do saneamento básico. Posteriormente, a redução da mortalidade infantil e expansão do acesso a serviços médicos e de educação também contribuíram. Esse crescimento populacional foi contido posteriormente pela queda da taxa de natalidade. Já em países como a Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, as transições foram mais rápidas, iniciadas só na década de 1960, influenciadas pelas tecnologias e conhecimentos já disponíveis. O aumento populacional desse período serviu para a ampliação da força produtiva desses países, base para a decolagem de suas economias. A estrutura etária. Conhecer a estrutura etária de uma população é muito importante para o seu planejamento socioeconômico, uma vez que com base nela são pensadas as políticas públicas, pois cada perfil populacional apresenta necessidades diferentes. Uma população jovem, por exemplo, requer investimentos em educação, visando o aumento do número de vagas, geração de empregos e campanhas de saúde como a vacinação. Já uma população idosa representa gastos maiores com previdência social e saúde, por conta da longevidade. Nos países desenvolvidos ou do norte, a estrutura etária apresenta pequenos crescimentos vegetativos, o que resulta numa estrutura etária composta principalmente por adultos e idosos, gerando problemas como a escassez de mão de obra e a sobrecarga do sistema previdenciário. Por outro lado, nos países subdesenvolvidos ou do sul, há uma maior diversidade em relação aos seus crescimentos vegetativos. Existem países, por exemplo, com elevados índices de crescimento vegetativo, resultando numa estrutura etária com predomínio de jovens. Ao mesmo tempo, existem países que têm apresentado uma redução no crescimento natural nas últimas décadas, como por exemplo o Brasil. A estrutura etária brasileira. Em tempos recentes, o número de jovens na população brasileira sofreu uma redução significativa, por conta da diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade. Ao mesmo tempo, o número de adultos e idosos aumentou, por conta do aumento da expectativa de vida e da redução das taxas de mortalidade. Todavia, o número de idosos ainda é relativamente baixo. Um detalhe importante é que essas mudanças não foram homogêneas por todo o território brasileiro, uma vez que as regiões mais ricas apresentaram menor desenvolvimento nesses índices, enquanto as regiões mais pobres saíram pior, sendo que o mesmo se aplica em relação às classes sociais. Observando a estrutura etária da atual população brasileira, nota-se um predomínio da população considerada adulta. Por esse motivo, se afirma que o país vive uma situação de bônus demográfico, ou janela demográfica. Isso significa que é o momento em que a estrutura etária da população favorece o desenvolvimento econômico do país, pela concentração de pessoas em idade ativa, ou seja, aquelas que podem atuar no mercado de trabalho. No entanto, ao mesmo tempo são importantes iniciativas de educação, valorização dos salários, saúde, geração de empregos formais e previdência, para que os impactos do envelhecimento sejam diminuídos. Pirâmides etárias. As pirâmides etárias são gráficos que representam a divisão da população de acordo com o sexo e a idade. Países ricos apresentam baixas taxas de natalidade e de fecundidade e elevada expectativa de vida. Suas pirâmides, então, apresentam a base estreita e o corpo e topos largos. Outro dado interessante é que países que participaram de eventos bélicos, como a França, apresentam estreitamento nos corpos das pirâmides nos períodos correspondentes aos conflitos, relacionados às mudanças na natalidade e na mortalidade. Já nos países pobres ocorre o inverso, com altas taxas de natalidade e de fecundidade e baixa expectativa de vida. Consequentemente, suas pirâmides apresentam bases largas e o corpo e topo estreitos. Logo, é possível saber se um país é subdesenvolvido ou desenvolvido apenas pela observação de sua pirâmide etária. Um país subdesenvolvido terá uma base larga, que representa grande número de jovens, e um corpo e topo estreitos, com baixo número de adultos e idosos. Já um país desenvolvido terá um corpo e um topo largos, representando um grande número de idosos e adultos, e uma base estreita, com um pequeno número de jovens. No
entanto, existem populações em estágio de transição, como é o caso da população brasileira. Essas mudanças resultam no estreitamento da base e no alargamento do corpo, guiado principalmente pela redução na taxa de natalidade e no aumento da expectativa de vida.